conjuntos numéricos. Galera, eu podia contar aqui uma historinha que é tão legal, gente, que eu queria só que vocês prestassem atenção. Vê se vocês aceitam. Não vou perder tempo nesse tópico, porque ele é muito de boa. Vejam, galera. Se eu chegar para vocês hoje e dizer bem assim, imagine você, gente, na origem do mundo, que não tinha nada que tem hoje assim. Você como um ser pensante. Qual é a sua primeira necessidade matemática? Vá, qual é a sua primeira necessidade matemática? Gente, imagine só. Você é um caçador das antigas, um homem primata, aquele homem primata no mundo. Qual é a sua primeira necessidade matemática? Pessoal, tudo na matemática tem uma história. Eu podia aqui falar dos fenícios, que foram grandes navegadores, foi um dos primeiros povos que trabalhou com balança comercial. Eu podia falar aqui do Império Romano, que foi uma monstruosidade e foi um dos primeiros impérios a trabalhar com números inteiros. Eu podia dar uma aula de história aqui. Vocês iam amar. Vocês iam achar que depois esse professor é doido. Eu daria um professor de história, pô, contaria umas 4 mentiras aqui. Ia me empolgar. Como é que... Se você pegar o livro História da Matemática, de Malbatarran, você vai se apaixonar pela matemática. Gente, por trás de tudo isso que eu aqui trago mastigado, tem uma história. Tem um contexto. Galera, os números é uma historinha. E uma história tem que ter uma cronologia, sim ou não? Vai. Tem que ser cronológica. Por exemplo, gente, para acontecer uma guerra, o que é que a gente tem? As causas que motivaram a guerra, sim ou não? A guerra em si e depois as consequências dessa guerra, não é isso? Tem que ter uma história, gente. A guerra começou em 1910. Por quê? Porque o fulano soltou uma bomba no ciclano. Tô criando aí na doida. Depois de soltar a bomba, aí a guerra morreu um monte de gente, aquela confusão toda, fulano saiu ganhando. Porque conquistou aquele território. Então tem as causas, as condições da guerra e as consequências. Sim ou não, gente? Vai. Pessoal, mesmo assim a história dos números. Presta atenção. A primeira necessidade dos homens como ser pensante é contar, gente. Se você for assim pensar, uma criança, gente, pequenininha, quando ela nasce, tá ali... Gente, olha só. Isso quando a minha sobrinha tinha 1 ano, 2, meu pai ficava ensinando para ela o Teorema de Pitágoras, tirando onda. Mas qual é a primeira necessidade de um bebê? Você ensina ele a contar, né, gente? Sim ou não? Ah, conta de 1 até 10, tio, não é assim, gente? O ser humano, como ser pensante matemático, a primeira necessidade é contar. Os números naturais, gente, são aqueles números que resultam de uma contagem. Vai ser apenas os números que são inteiros e positivos. Então você vai dizer assim, ó, número natural, gente, é aquele número que vai resultar de uma contagem. Agora vai dizer, peraí, o zero não resulta de uma contagem. É uma convenção condicionar o zero como sendo natural. Mas o zero não resulta de uma contagem, concorda comigo? Você diz assim, 0 pessoas, né? Não, ninguém diz. Então zero não resulta de uma contagem. O primeiro número natural era 1. Como não tinha onde botar o zero, botou o zero nos naturais. A verdade não é essa, estou brincando. Tem outra explicação matemática, mas que não vem ao caso agora, a explicação do ensino superior. Então veja só, números naturais são os números que são inteiros e positivos. Então o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e aí forever. E por aí vai, é um conjunto infinito, não tem fim. Ah, professor, então o conjunto dos números naturais vai englobar os números que são inteiros e positivos. Os números que são inteiros, positivos. A arte de contar. Então, o número natural é número que é inteiro positivo. Beleza, conjunto de números naturais com os números inteiros positivos. Quando você bota um asterisco aqui, ó, quando você bota um asterisco aqui, o que significa? A omissão do zero. Você tem que omitir o zero, você tem que tirar o zero. O asterisco é a exclusão do zero. Naturais com asterisco, você exclui o zero. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então presta atenção, senhores e senhoras. Primeiro conjunto que a gente estuda hoje, conjunto dos números naturais. Ah, professor, é natural. Natural ou conjunto dos números naturais são os números que resultam de uma contagem. São os números que são inteiros positivos. Tranquilo, gente, sim ou não? O zero é uma convenção. Depois do conjunto dos naturais, gente, a matemática tem que evoluir. Gente, eu vou contar a história que eu gosto de contar a história. Vai. Se não ter paciência, eu já vou até pertinho, pelo menos até 8h45 eu vou. Sei que tem gente que tem transporte e só funciona até 9, peraí. Vai sim, vai. Vai dar certo, presta atenção. Quando acabar esse meio quadro, vocês vão poder copiar e prestar atenção. Vamos. Gente, vocês sabiam que os fenícios foram grandes navegadores, sim ou não?
Galera, me diga uma coisa, naquela época já se falava em balança comercial. O que é a balança comercial? Quando eu falo assim, o nosso país teve um superávit, o que é que eu quero dizer? Que eu exportei mais do que eu importei, sim ou não? E se o país teve um déficit, é porque eu importei mais do que eu exportei. Minha gente, me diga uma coisa. Bom, vamos supor que eu exportei 10 bilhões. E eu importei, eu exportei 10 bilhões. E eu importei 20. Minha gente, eu estou devendo, não estou, gente? Sim ou não? Eu estou devendo 10 bilhões. Então, eu pergunto a vocês, onde é que eu vou botar esse 10? Negativo. Dá para colocar naquele conjunto de cima, gente? Não, porque ele só vai englobar os inteiros que são positivos. Aí tem que surgir conjunto mais abrangente. Eu quero que vocês entendam, gente, que tudo vai ser uma consequência. Precisa surgir um conjunto mais abrangente, surge outro conjunto. Precisa de um conjunto mais abrangente, surge outro conjunto. Os naturais só vão englobar somente, são infinitos, números inteiros positivos. Aqueles números que são inteiros positivos. Já os inteiros vai englobar, gente, tanto os inteiros positivos quanto os inteiros negativos. Os números inteiros vai englobar tanto os inteiros positivos como também, gente, os inteiros negativos, tá? Vai englobar os inteiros positivos também como os inteiros negativos. Então, quem vai ser o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z? Vai ser o seguinte, ó. Não sei quem é o primeiro inteiro negativo. Menos 20, menos 30, não sei. Mas tem, por exemplo, o menos 3, que é o inteiro negativo. Tem o menos 2, que é o inteiro negativo. Tem o menos 1. Inteiros negativos. Vamos para os inteiros positivos. Vai. 0, 1, 2, 3 e por aí vai também. Então, o segundo conjunto para vocês, gente, é o conjunto dos números inteiros. É um conjunto que vai englobar tanto os inteiros positivos quanto os inteiros negativos. Então, gente, olha na sua cabeça. Os naturais só englobam os inteiros positivos. Os naturais só englobam os inteiros positivos. Já os inteiros vão englobar os inteiros positivos e negativos. Quando você bota esse asterisco, você está excluindo o zero. Se você bota o asterisco aqui em cima, você exclui o zero. Fica assim, ó. Esse mesmo conjunto sem o zero. Agora preste atenção, gente, vai. Para a gente finalizar essas ideias, vem comigo, vai. Agora me diga uma coisa, gente, para vocês. Quando eu falo assim, ó, eu não vou escrever não, mas eu quero que vocês me digam. Quando eu falo assim para vocês, bora. Z mais. Quando eu falo assim, ó, Z menos, o que é que você entende? Z mais, gente, são os inteiros positivos, sim ou não? Que vai ser os naturais, concorda comigo, gente? Sim ou não? Z menos vai ser os inteiros o quê, galera? Negativos, sim ou não? Então, quando eu falo Z mais, na verdade, eu estou citando os inteiros positivos. Quando eu falo Z mais, eu estou citando os inteiros positivos. Quando eu falo Z menos, eu estou citando os inteiros negativos. Então, presta atenção nessa porra aqui, vai. Galera, quando se fala em conjunto dos números inteiros, engloba os inteiros positivos e negativos. Está aqui, ó. Porém, se eu botar Z e esse talzinho de mais, eu estou falando dos inteiros positivos, aqui dos negativos. Tudo bem. Só uma observaçãozinha. E aí, gente, para a gente fechar, além dos naturais dos inteiros, tem outro conjunto que é legal, que é o conjunto dos números racionais. Esse eu vou começar hoje, mas vai dar tempo de falar ele, que ele é bem longo, porque tem as frações, as dízimas, por aí vai. Galera, então vamos lá. Olha como a história está andando. Os naturais englobam os caras que são inteiros positivos. Os naturais são os inteiros o quê, galera? Positivos. Os inteiros englobam os inteiros positivos e quem, gente? Vai? Negativos. Agora presta atenção. Os racionais, gente, número racional que a gente representa por essa letra Q com tracinho aqui, ó, vai ser todo número que você possa escrever em forma de razão, desde que o denominador não seja zero, já que não existe divisão por zero. Olha só, eu gosto de escrever isso aqui para vocês. Número racional, eu vou até escrever isso aqui, ó. É todo número que pode ser escrito, é todo número que pode ser escrito em forma de razão. É todo número que pode ser escrito em forma de razão, em forma de fração ou de razão. Todo número que eu puder transformar em uma fração é número inteiro, é número racional. Pessoal, presta atenção. Só me diz uma coisa. É verdade ou mentira? Os naturais, eles estão contidos nos inteiros. Isso é verdade ou mentira?
Gente, todos os elementos que estão nos naturais estão nos inteiros, gente, sim ou não? Estão ou não estão? Estão ou não estão? Então é verdade. Então, gente, naturais engloba os inteiros positivos, os inteiros englobam os inteiros positivos e negativos, os racionais vão ser todos os caras que eu posso escrever em forma de fração. Só que aqui eu preciso de detalhe. Aqui eu vou ter que explicar muita coisa, que não vai dar tempo hoje, tá? Os racionais vai ser da onde a gente vai começar na próxima aula. Pessoal, olha pra mim, bora. Gente, quer ver que tá tudo na tua cabeça? Bora, vou voltar pra primeira aula, quero ver vocês, bora. Para de copiar, não copia agora não, fica na frente. Razão é sinônimo de quê? Razão é sinônimo de quê, gente? Comparar. Comparação entre o quê? Grandeza de mesma espécie, eu boto em mesmas espécies diferentes, unidades de fé. Gente, escala, comprimento em linha reta no DE. Pelo comprimento em linha reta, ré. Se a escala for com área, tem que ser escala ao. Se for com volume, tem que ser escala ao. Gente, beleza. Uma mesma região em escalas diferentes. A razão entre as escalas diferentes é igual à razão entre os A razão entre as escalas ao qual vai ser igual à razão entre as. A razão entre as escalas ao cu vai ser a razão entre os Gente, densidade de um corpo, massa pelo volume, densidade demográfica, população pela área, velocidade média, distância pelo tempo, média, são os elementos pelas quantidades. Grandezas, diretamente proporcionais. Se uma dobra a outra, se uma triplica a outra, se uma quadruplica a outra se uma reduz a metade a outra diretamente a divisão é cons, inversamente se uma dobra a outra reduz a se uma triplica a outra reduz a terça, inversamente que é constante o diretamente o gráfico é uma reta, inversamente uma hipérbole. Então lembrar, gente, sim ou não? Tá, agora me diga uma coisa. Depois disso a gente viu regra de 3. Como é que a gente faz? Isola a grandeza o quê? A base, sim ou não? E aí depois pergunta de cada cara para a base. Se eu aumentar essa grandeza, o que acontece com a porcentagem? Aumentar alguém é multiplicar por 100%, mas o que eu estou aumentando? Descontar alguém é multiplicar por 100%, menos o que eu estou descontando? Se o cara tiver maior, para saber quanto maior está, divide o maior pelo e o contrário, divide o menor pelo quê? Maior. Bora, depois disso, conjuntos. Pessoal, quando envolve dois conjuntos, o que é que eu faço? Primeiro, aquele negócio de pertence, já a gente aprendeu aquela porra lá passada, gente, sim ou não? Demais, sim ou não? Tá. Agora me diga uma coisa, união. Quem é apenas de A entra? A união B, quem é só de A entra? Quem é só de B entra? Quem é dos dois entra Intersecção só entra quem é de quê? Dos dois. Muito bem, agora me diga uma coisa, diferença é o que tem um e não tem a gente chama de apenas A, sim ou não? Complementado e em relação a B, o que falta em A para ele ficar igual a quem? Problema envolvendo dois conjuntos, começa pela intersecção do meio, sim ou não? Envolvendo 3 pelo meiozinho, sim ou não? Mais de 3 faz uma Fizemos um monte de questão. Naturais só engloba os inteiros os inteiros englobam os inteiros positivos, os inteiros negativos. Os racionais vai ser todo mundo que pode ser escrito em forma de quê? Só que esse é grande. Aí a gente vai ter que explicar com calma na próxima aula. Vocês entenderam, gente, sim ou não? Tamo junto, minha gente. Vamos pra essa batalha. Galera de casa, obrigado. Um beijo no coração. Valeu. Tchau, tchau, minha gente. Brigadão.